Olá pessoal, bem, eu havia combinado com vocês, o pessoal de matemática discreta, que eu iria gravar um vídeo no qual eu resolvo algumas questões da lista de exercícios do capítulo 1. Aliás, das várias listas de exercícios do capítulo 1, a gente sabe que o capítulo 1 ele é dividido em várias seções, então eu vou resolver algumas questões da seção 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, e a seção 1.5 será trabalhada no nosso próximo encontro síncrono, tá bom? Então vamos passar aqui para a nossa lousa digital para a gente poder já analisar aqui qual é a primeira questão que nós vamos trabalhar. Então nessa primeira questão eu tenho aqui três sentenças, três proposições P, Q e R, e eu tenho três alternativas, três letrinhas que eu preciso resolver. Então, a letra P diz que a Mauri está com fome, a letra Q diz que a geladeira está vazia e a letra R diz que a Mauri está zangada. Bem, o nosso primeiro trabalho é construir uma sentença da lógica proposicional, uma fórmula da lógica proposicional, utilizando esses símbolos proposicionais e essa sentença que está colocada aqui. Se a Mauri está com fome e a geladeira está vazia, então a Mauri está zangada. Bem, essa sentença claramente você vê que é uma condicional. Uma condicional em que o antecedente dela é uma conjunção e o seu consequente é a proposição R. Então, nós vamos ter aqui, se a Mauri está com fome e a geladeira está vazia, então a Mauri está zangada. Nesse caso, né, vamos passar aqui para a nossa lousa digital, a nossa fórmula vai ser da seguinte maneira. Então, letra A, certo? Vou colocar aqui entre parênteses. A Mauri está com fome é o símbolo proposicional P, conjunção e a geladeira está vazia, o símbolo proposicional Q, certo? Condicional R, que é, né, o nosso a Mauri está zangada. Beleza? Então, dessa forma, temos aqui a fórmula da lógica proposicional que representa, né, a sentença formal, né, que representa essa sentença que está escrito em linguagem natural. Beleza? Vamos passar agora para a nossa letra B. Na letra B, ele pede para que nós construamos a tabela verdade da sentença que nós acabamos de escrever na letra A. Como você pode observar, essa sentença tem três símbolos proposicionais, e isso significa que a tabela verdade tem 8 linhas, ok? Bem, temos aqui a nossa tabela verdade com 8 linhas, né? A distribuição dos valores de verdade segue aquele mesmo princípio que nós aprendemos lá na disciplina de lógica matemática, tá bom? Então, cá está a nossa tabela verdade. Essa tabela verdade ela vai ser utilizada para responder a letra C. Eu vou dar uma sumida aqui por instante, para você poder ler direitinho a letra C, certo? Então, vamos lá. Suponha que a sentença dada em A seja verdadeira. Então, essa sentença aqui foi dada na letra A, nós estamos supondo que ela seja verdadeira. Se eu estou supondo que ela é verdade, então, olhando para a tabela verdade, eu vou focar minha atenção naquelas linhas em que o valor de verdade do conectivo principal é V. Então, vou até circular aqui para que a gente já tenha uma atenção maior com eles. Beleza? Então, essas linhas aqui que eu circulei, elas me dizem que a sentença da letra A é verdadeira. Mas continuemos aqui. Suponha também que a Mauri não esteja zangado. Ora, o símbolo proposicional R simboliza que a Mauri, né, está zangado. Se ele não está zangado, significa o quê? Que R é falso. Então, quais são as linhas em que R é falso? Eu tenho essa linha aqui, tenho essa outra linha e tenho essa última linha. Então, nós temos três linhas em que o R tem valor de verdade F, né, significando que ele não está zangado. Suponhamos também que a geladeira esteja vazia. Então, eu tenho que selecionar aquelas linhas em que o símbolo proposicional Q ele vai valer o quê? Vai valer V, certo?
Então, nesse caso aqui, nós vamos descartar essa linha, porque aqui o símbolo proposicional Q é F, né? E a gente sabe que a proposição Q, a geladeira está vazia, é uma afirmação. Vamos descartar também essa última linha, né? E vamos circular essa linha em que a geladeira, o valor de verdade do símbolo proposicional Q é V, significando que a geladeira está vazia, correto? Então, foco nessa linha aqui, beleza? Bem, aqui o Amaury não está zangado, a sentença é verdadeira, a geladeira está vazia, certo? Ele pergunta para nós, Amaury está com fome? Bom, Amaury está com fome, é o símbolo proposicional P. Nesse caso aqui, o valor de verdade de P é F. Logo, Amaury não está com fome. Então, observe, turma, que nessa questão, deixa eu voltar aqui, aparecer. Então, nessa questão, nós utilizamos a tabela verdade para descobrir qual o valor de verdade de uma determinada sentença. Ou seja, foi feita uma pergunta, né, como você pode observar aqui, ó, Amaury está com fome? Bem, como é que eu vou responder isso a partir da análise da tabela verdade? É só ver aqui o valor de verdade do símbolo proposicional P, no caso aqui F, significando que Amaury não está com fome. Por que ele não está com fome? Porque o símbolo proposicional P, ele simboliza Amaury está com fome. Se o valor de verdade dele é F, então Amaury não está com fome. Ok? Bem, esse exemplo aqui, esse exercício, ele foi muito bom para a gente poder começar a olhar para a tabela verdade a partir de uma outra perspectiva, ou seja, eu posso extrair outras informações da tabela verdade, não somente se uma proposição ela é uma tautologia, se ela é uma contradição, né, ou se ela é contingente, que foi um assunto que nós trabalhamos muito lá na lógica matemática. Vamos agora para a questão seguinte. Nessa próxima questão, nós temos deixa eu dar uma sumida aqui novamente. Pronto, beleza. Então, ele diz o seguinte, os matemáticos dizem que a sentença P é mais forte que a sentença Q se Q é verdadeira sempre que P for verdadeira, mas não inversamente. Esse inversamente que está sendo colocado para você é a história da recíproca, né? Então, P condicional Q é uma sentença condicional e Q condicional P é a recíproca dela. Em outras palavras, P é mais forte que Q, significa que P condicional Q é sempre verdade, mas que Q condicional P não é verdade em geral. Bom, nós sabemos que a recíproca de uma condicional ela nem sempre é verdade. Cuidado para não confundir recíproca com a contrapositiva, assunto que nós trabalhamos tanto no vídeo de pré-aula como também na aula anterior. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar a tabela verdade para provar que essas sentenças aqui, né, elas são verdadeiras. Ou seja, letra A. Na letra A ele diz que a conjunção B é mais forte que A. Ora, façamos o seguinte. A conjunção B será nosso P e A será nosso Q. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber se essa condicional, P condicional Q, ela é verdadeira, né? Sempre que o P for verdadeiro, o Q também deverá ser verdadeiro, certo? Bem, a gente pode prescindir da tabela verdade e fazer uma análise mais, digamos assim, só mesmo no intelecto, né? Ora, vocês haverão de concordar comigo que para essa conjunção ela ser verdadeira, né, a interpretação de A ela obrigatoriamente é verdadeira e a interpretação de B obrigatoriamente ela é verdadeira para que esse P, né, que essa conjunção, ela seja verdade. Bem, então sempre que essa conjunção for verdade, obrigatoriamente esse A, né, será verdade. Esse A que é o nosso Q. Então vocês veem que realmente a conjunção B é mais forte que A. Então se você fizer uma tabela verdade da conjunção A conjunção B, aqui o A será verdadeiro, né? Certo?
e colocando aqui a outra, o Azinho aqui, né? Então V, certo? Ok? Então vejam que V e V. Aqui F, aqui V. Mas o importante é essa linha aqui. Então não tem outra situação em que a conjunção seja verdadeira, né? E esse A não o seja. Correto? Então, provado. Eu vou só concluir aqui essa tabela verdade para que fique bem bonitinho aqui para nós, certo? Então vejam que de acordo com a tabela verdade, né, a conjunção B é verdadeiro. Sempre que a conjunção B for verdadeiro, o A também será verdadeiro, certo? Nos outros casos aqui, ó, tudo F, né? E aí não precisa me preocupar com o valor de A, correto? Bom, essa foi a letra B. Vamos agora para a letra... Aliás, foi a letra A, agora vamos para a letra B. Na letra B, nós temos uma situação um pouco diferente da letra A. Opa, letra B. Eu estou querendo saber se A é mais forte do que A de junção B. Ou seja, vamos fazer aqui uma tabela verdade, certo? Então, aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, ops, como vocês já sabem. Então, sabemos aqui que essa disjunção ela é verdadeira, né? Nessa situação. Então, o A é verdade, certo? Ó, primeira e segunda linha, A é verdade e a disjunção é verdade também. Ou seja, o meu P e o meu Q, realmente A é mais forte do que a disjunção. Vejam que a disjunção ela é um pouco diferente da conjunção. A conjunção ela é mais forte do que as suas partes, do que os seus conjuntivos. Já os disjuntivos, né, são mais fortes do que a disjunção em si. Correto? Deu para entender? Então, a partir da tabela verdade, nós provamos que A é mais forte que a disjunção B. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós vamos ter uma conjunção, vou colocar aqui a letra C, vamos ter A conjunção B, vamos verificar se ela é mais forte do que A disjunção B. Coloquemos aqui os valores de verdade, né? Bonitinho, ok, opa, mesma coisa aqui, VF, 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 aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, aqui falso, aqui verdadeiro, aqui verdadeiro, verdadeiro e falso. Bem, então vejam que quando a conjunção é verdadeira, a disjunção também é, certo? Nos demais casos que a conjunção é falsa, pouco importa o valor da disjunção. Logo, essa conjunção aqui, ela é, né, é mais forte. Veja que a recíproca, né? Lembrando que isso daqui é o meu P, daqui é o meu Q. Então, P condicional Q, certo? A gente vê que é verdade, beleza? Mas Q condicional P, que seria a recíproca, não é. Porque vejam bem, ó, aqui nessa terceira, na segunda e quarta e segunda e terceira linha, perdão, o Q é verdadeiro, mas o P ele é falso. Logo, essa condicional aqui seria falso, né, na terceira, na segunda e na terceira linha, desculpa, certo? Então, a recíproca não é verdadeira, ok? Então, a conjunção realmente é mais forte do que a disjunção, beleza? Então, vamos agora para o nosso último item dessa questão. Bem, o último item diz o seguinte, opa, peraí, pronto. Nós temos aqui uma condicional, né? Vou colocar aqui a letra D, eu tenho aqui um símbolo proposicional B e tenho uma condicional A condicional B. Eu quero saber, né, aliás, ele está dizendo, ele está afirmando que o B é mais forte do que a condicional. Ora, vamos fazer aqui a nossa tabela verdade,
VF, VF, VV, FF, VF, VF. Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdadeiro. Então, sempre que o B for verdadeiro, A condicional B é verdadeiro, vamos analisar. Sim, então significa que realmente essa proposição aqui está correta, né? Está verdadeira. Então, estou mostrando que o B é mais forte do que a condicional. Vamos ver se a recíproca é verdadeira. Ou seja, se a condicional B é mais forte do que o B. Ora, vemos o seguinte. Quando a condicional é verdadeira, aqui na última linha, o B é falso. Então, essa última linha aqui faz com que a sentença A condicional B é mais forte que B seja uma sentença falsa. Beleza? Bom, dito isso, encerramos aqui mais uma questão. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, nós encerramos a lista 1.1, aliás, algumas questões da lista 1.1, tá certo? Agora a gente vai passar para a lista 1.2, que é a lista que fala sobre lógica proposicional. Aquela primeira lista era sobre lógica de maneira geral, né? Então agora sim é a lógica proposicional. E essa primeira questão nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar algumas regras de derivação, né? Ou vamos criar uma sequência de provas. Como vocês podem ver lá na lista 1.2 tem complete a coluna das razões na sequência de provas seguinte. Certifique-se de indicar a que etapa cada regra de dedução se refere. Então nós vamos trabalhar com regras de dedução, um assunto que vocês já dominam desde lá da lógica matemática. Então essa primeira linha é uma razão, então aqui foi dado, certo? Aqui foi dado também, então é o nosso ponto de partida. Né? Então, primeira e segunda, nosso ponto de partida, então vamos lá. Essa linha 3, observe que a linha 3 é uma disjunção em que os dois disjuntivos estão negados. Olhando para a linha 1 e para a linha 2, isso daqui é fruto de quê? Ora, isso daqui é fruto da aplicação da lei de De Morgan, né? De uma das leis de De Morgan na linha 2. Então, a negação de uma conjunção acaba sendo uma disjunção com seus dois disjuntivos negados. A linha 4, você vai observar bem, ela é a linha 3, só que a aplicação da lei da comutatividade. Então, comutatividade na linha 3, a gente acaba obtendo essa disjunção aqui. A linha 5, ela é nada mais nada menos do que a aplicação da regra da implicação na linha 4. Todo mundo aqui sabe que, dado uma condicional, né, P condicional Q, eu posso ter como equivalente, né, a não P disjunção Q. Nesse caso aqui, o que é que nós observamos? O meu antecedente, que é o Q, ele já estava negado, né, então a negação da negação, aplicando, ele vai ficar não negado. Então, eu poderia dizer que essa linha 5, ela também, aliás, ela é a implicação, certo? Só recordando aqui, a regra da implicação, deixa eu só mudar aqui a cor da canetinha, cadê o F5? Não, F6. Então, a gente sabe que P condicional Q, né, isso equivale a não P disjunção Q, certo? Como as regras de substituição, elas são... deixa eu desaparecer aqui, que aí senão você não estava vendo. Então, essa equivalência é a regra da implicação que foi aplicada aqui na linha 4, certo? A gente sabe que as regras de equivalência, elas são de duplo sentido, né? Então, indo e vindo, beleza? Então, simplesmente foi isso que aconteceu. Gente, vamos voltar aqui, certo? Bom, continuando aqui, vamos só descer um pouquinho mais a tela. Bem, temos agora aqui o nosso P sozinho, né? Então, na linha 6, deixa eu só voltar aqui para a canetinha vermelha. Então, na linha 6, eu tenho esse símbolo proposicional P sozinho. Ora, ele surgiu a partir da aplicação da regra da simplificação na linha 1. Então, eu tenho aqui a linha 1, que é uma conjunção. Aplicando a regra da simplificação nela, eu posso utilizar ou esse P ou essa outra
disjunção. Descendo um pouquinho mais, o que é que nós vamos ter? Bem, na linha 7, eu tenho aqui uma dupla negação. Então, fácil, dupla negação. De quem? Da linha 6. Né? Nós sabemos que a dupla negação é uma regra de substituição. Ora, com essa linha 7 e com a linha 5, né, que a linha 7 é a negação da negação de P, e esse não P é o consequente da linha 5, dessa condicional, eu posso aplicar o quê? Modus tollens. Então, modus tollens na linha 5 e na linha 7 vai resultar o quê? Em não que no caso da regra modus tollens, dado uma condicional e a negação do seu consequente, eu vou deduzir a negação do antecedente. Tranquilo? Bom, chegamos aqui na linha 9. Na linha 9 eu tenho uma disjunção. Essa disjunção aqui, ela veio da onde? Nós podemos observar que lá em cima, né, voltando aqui, ó, na linha 1 eu tinha essa conjunção e um dos conjuntivos era justamente a disjunção Q e disjunção R. Ora, Q e disjunção R também veio da simplificação da linha 1, correto? Tranquilo, né? Bem, logo em seguida eu tenho uma outra disjunção, que é R disjunção Q. Sabemos que ela foi obtida a partir do silogismo disjuntivo entre a linha 8 e a linha 9. Aqui é simplesmente a aplicação de regra de inferência. Lembre-se de não confundir as regras de inferência com as regras de substituição. As regras de inferência eu preciso aplicar a uma estrutura, né, a uma linha completa, ou a duas linhas completas, ou a três linhas, dependendo da regra. Mas as regras de substituição, elas podem ser aplicadas a trechos, a pedaços das linhas, certo? Lembre-se que as regras de substituição são equivalências notáveis. E, por fim, nós chegamos aqui na linha 11, né, que é nada mais, nada menos do que a dupla negação na linha 10. Né? Eu fiz uma dupla negação do disjuntivo R. Certo? Beleza? E aí vamos avançando, já estamos chegando aqui aos finalmente da questão. Certo? Ora, essa linha 11, se eu aplicar a regra da implicação nela, né, eu vou obter... Opa! Que é 11. Eu vou obter essa condicional. Então, essa condicional é nada mais, nada menos do que a aplicação da regra da implicação na linha 11. Beleza? Bem, temos aqui o R duplamente negado. De onde é que veio esse R duplamente negado? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui eu tenho uma... o que? Pronto. Na linha 8, nós temos não que. Então, nós vamos ter aqui modus tollens, né? Modus tollens da linha 12 com a linha 8, certo? Observe aqui, ó, linha 12, essa condicional, a linha 8 é não que. Esse não que é justamente a negação do consequente, correto? Então, condicional e o consequente negado, eu vou ter a negação do antecedente. Por isso que ficou não R. Esse não R aqui já era da fórmula, correto? Bem, e finalizando, aliás, finalizando não, ainda faltam duas linhas. Esse não R é a aplicação da dupla negação, da linha 13. E, por fim, nós temos P conjunção R, que é a regra da conjunção aplicada à linha 14. E vamos ver onde é que está o P. O P está na linha 6, certo? Então, regra da conjunção aplicada à linha 14, que é o R, e à linha 6, né, resulta nessa conjunção aqui. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Só para adiantar uns detalhezinhos para vocês, certo? Significa o quê? Que essas duas razões aqui significa que P conjunção Q disjunção R, né? E não P conjunção Q, ok? Eu posso derivar isso aqui até chegar a essa disjunção.
Aliás, essa conjunção, desculpa. Certo? Entendido? Então aqui foi um processo de derivação. Ok? Vamos agora para a questão seguinte. Bom, pessoal, vamos aqui para a terceira questão da lista 1.2. Na terceira questão, ele pede para nós justificarmos cada conclusão com uma regra de dedução. As regras de dedução, só recordando, podem ser regras de inferência e podem ser aquelas nossas regras de substituição. Tá certo? Então, regras de inferência. Nós tínhamos a conjunção, o modus ponens, o modus tollens, a simplificação e a adição. Nesse nosso estudo aqui da matemática discreta. Nas regras de equivalência, nós tínhamos a dupla negação, a implicação, as leis de De Morgan, a comutatividade e a associatividade. Então, a gente vai trabalhar somente com elas aqui. Ora, a letra A está muito simples. Ela diz assim, quem é artístico também deve ser também criativo. Isso daqui estabelece uma implicação. Veja bem, se P, então o quê? Quem é artístico também deve ser criativo. Joselino não é criativo, então eu estou negando uma propriedade da criatividade ao Joselino. Portanto, a gente sabe que depois do portanto tem a conclusão, portanto, não, Joselino não é artístico. Ora, turma, aqui está muito claro que nós temos um modus tollens, né? Então, ó, P condicional Q, que é essa nossa primeira sentença, quem é artístico também deve ser criativo. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha, certo? Joselino não é criativo, né? Então eu neguei o que, certo? Então a gente sabe, se a gente tem uma condicional e a negação do consequente, né? Deduz-se a negação do antecedente, que é justamente o que você tem aqui, ó. Joselino não é artístico, beleza? Então P condicional Q, que é a minha primeira premissa. Segunda premissa, Joselino não é criativo, que é a negação do consequente. Conclusão, Joselino não é artístico, que é a negação do antecedente. Letra B. Leonídio é atlético e também inteligente. Então, eu tenho claramente aqui uma conjunção. Ora, na regra da conjunção, a uma conjunção, eu posso aplicar a regra de inferência da simplificação e obter como conclusão qualquer um dos dois conjuntivos. A conclusão aqui diz que Leonídio é atlético, que é justamente o P, né, como vocês podem observar aqui. Então, nesse caso, nós temos a regra da simplificação, certo? Então, a regra aplicada aqui foi a simplificação. Na letra C, temos de cara uma condicional. Quem tem 18 anos de idade pode votar. Observe que essa condicional aqui não está naquele formato canônico, se então, mas pelo contexto da frase, é muito fácil você identificar isso como uma condicional. Primeiro, o antecedente é quem tem 18 anos, o consequente é que pode votar. Há uma relação de implicação. Mafalda tem 18 anos, certo? Portanto, Mafalda pode votar. Essa sentença aqui é claramente um modus ponens, né? Então, se P, então Q, logo, dado P, então Q. Beleza? Letra D. Na letra D diz o seguinte, Matilde nunca esteve no norte de Saskatoon ou no sul de Santo Domingo. Isso é o mesmo que dizer o seguinte, não é verdade que Matilde esteve ao norte de Saskatoon ou no sul de Santo Domingo. Ou seja, a negação de uma disjunção. A negação de uma disjunção é o quê? De Morgan, que é o que nós vamos observar aqui, ó. Certo? Entendido? Ó. Claramente, a primeira sentença ali da frase está aqui, ó. Em outras palavras, ela nunca esteve no norte de Saskatoon e nunca esteve no sul de Santo Domingo. Logo, tenho aqui um i, né? Uma conjunção. Esse nunca e esse outro nunca dá a visível negação. Então, nós temos aqui, ó, não P, conjunção não Q, que é justamente De Morgan, né? Uma das leis de De Morgan. Exercício simples, tem muito o que se comentar nele, né? Apenas para recordar. Vamos aqui para o próximo. Bem, agora vamos para a última questão que eu selecionei da lista 1.2. Também é uma questão que envolve um processo de dedução, beleza? Bom, temos o seguinte. Temos aqui uma acessão. Não é verdade que não P de junção Q, né, implica em P de junção Q. Então, nós temos aqui uma implicação.
Ele pede para nós encontrarmos uma sentença que esteja um passo à frente da sentença dada. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Letra A, né? Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Pronto, ficou melhor. A minha sentença dada é isso aqui. Não P, disjunção Q. Então, aqui foi uma sentença dada. Correto? Bem, se ele está pedindo uma sentença que esteja um passo à frente da sentença dada, significa o quê? Que eu tenho aqui a linha 1 e eu quero saber qual regra de inferência ou qual regra de substituição, né? Ou regra, como é que ele chama aqui? Regra de equivalência, certo? O nosso autor chama de regra de equivalência. Eu posso aplicar nessa linha, nessa sentença e obter uma nova sentença. Nesse caso aqui, está muito claro que é De Morgan. Então, De Morgan na linha 1, eu vou ter não P, conjunção não Q. Correto? Correto? Bem, vamos agora para a letra B. Na letra B, ele pede, encontre uma sentença que esteja um passo atrás do objetivo. O objetivo, meus amigos, né? Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. O objetivo é isso daqui, ou seja, essa disjunção. Ele quer uma sentença que esteja um passo atrás do objetivo e ele já dá uma dica aqui, ó, use a regra da adição ao contrário para encontrar a sentença da qual o objetivo irá resultar. A gente sabe que na regra da adição eu tenho aqui uma determinada variável proposicional, eu posso fazer a disjunção dela com qualquer outra variável proposicional. Então, se eu tenho aqui P, eu posso fazer P disjunção Q, que é justamente o que aconteceu aqui, certo? Então, vamos aqui mudar a cor da canetinha. Então, um passo atrás, eu tenho aqui P disjunção Q. Um passo atrás poderia ser o P, correto? Correto, correto? Então, nós temos aqui, seria a regra da adição com essa linha, vou chamar aqui de φ, certo? Que é essa linha anterior ao meu objetivo, certo? Que seria o meu objetivo. Continuando aqui. Agora ele pede para que nós construamos uma sequência de prova da acessão. Ou seja, nós vamos pegar essa acessão aqui e construir uma sequência de provas para mostrar que essa sentença dada vai resultar nesse objetivo aqui, beleza? Então, para isso eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Um momentinho. Bem, eu acabei me adiantando aqui um pouquinho, né? Então, essa linha 2 a gente já tinha feito no exercício anterior, né? Na letra B, ou foi letra A, sei lá. A linha 3, eu apliquei a dupla negação a esse P, né? Então ficou P conjunção não Q. Agora, eu vou aplicar a simplificação à linha 3, vou obter o P, certo? Nesse caso aqui, com esse P, nós vamos poder fazer, né, linha 5, aliás, nós vamos poder fazer adição, né, da linha 4, então vai ficar P disjunção D, aliás, desculpa, que é justamente o nosso objetivo. Vamos voltar lá um pouquinho, né? Então, o nosso objetivo é P disjunção Q, beleza? Então, nós temos aqui o nosso objetivo final e aqui a nossa sequência de demonstração, certo? Então, provamos, né, mostramos através de uma sequência de demonstração que, dada essa fórmula, eu posso chegar a essa disjunção aqui, correto? Beleza? Bom, aí temos uma última pergunta, que é o seguinte: a sua prova é reversível? Ele está perguntando se essa sequência de provas aqui, ela é reversível. Bom, para que uma prova seja reversível, eu preciso utilizar nela somente regras de equivalência, certo? As regras de equivalência. Por quê? Porque nas regras de equivalência, como vocês bem sabem, elas são
vias de mão dupla. Então, nesse caso aqui, eu usei uma regra de equivalência na linha 2, na linha 3, mas na linha 4 e na linha 5, eu utilizei regras de inferência. Aqui são regras de inferência, certo? Então, nesse caso aqui, essa sentença, essa demonstração, ela não é reversível, beleza? Bom, gente, com isso aqui a gente encerra essa sequência de exercícios da lista 1.2. Falta só a ponto 3 e a ponto 4. Gente, a lista 1.3 ela faz parte da seção sobre lógica de predicados. Então é uma lista bem simples também de fazer, é mais que envolve interpretação, ou seja, melhor dizendo, tradução de linguagem natural para linguagem formal e vice-versa, tá bom? Certo? Bem, a oitava questão, ela pede justamente para que nós façamos uma tradução. Traduz a sentença a seguir para a lógica de predicados, usando as duas construções comuns da seção 1.3.5 e expõe quais são seus predicados juntamente com o domínio de cada um. Beleza? Então, essa construção comum que ele está falando aqui, seção 1.3.5, deixa eu só voltar para cá. Pronto, essa construção comum que ele está citando é justamente isso daqui. Ó. Vou colocar aqui todo alguma coisa, toda alguma coisa é alguma outra coisa. Alguma outra coisa. Ou seja, todo P é um Q, né? Certo? E a outra construção comum, deixa eu só procurar aqui a sentença. Cadê, meu Deus do céu? Ele até dá uns exemplos aqui, ó. Todos os jogadores de beisebol são ricos, ou todas as ovelhas são brancas, certo? E a outra construção existe alguma coisa que é alguma outra coisa, ou seja, existe um estudante de computação que é inteligente, existe um jogador que é rico e por aí vai. Então, todo e existe são as duas construções comuns que a gente vai utilizar para a gente poder fazer essas traduções aqui, correto? Deixa eu só limpar aqui a lousa que fica melhor. Bem, vamos lá. A letra A, ela diz o seguinte: todos os números naturais são inteiros. Ora, claramente aqui o domínio do nosso problema, o domínio do discurso, é o conjunto dos números naturais, certo? E os nossos predicados são esses dois aqui, o predicado P e o predicado Q. O predicado P, ele afirma que x é um número natural, certo? E o predicado Q, x é um número inteiro. Ora, se eu estou fazendo uma quantificação usando a palavra todos, eu estou fazendo uma quantificação universal. Logo, eu tenho para todo x, né? Se x é um número natural, que é o meu predicado P, então x é um número inteiro. A questão não está pedindo para que a gente estabeleça o valor de verdade da sentença. Ele quer simplesmente que nós façamos a tradução. Beleza? Então, super simples a letra A. A letra B, a gente já pode aproveitar o domínio, que é o mesmo, os predicados também, certo? E nós podemos dizer o seguinte, que a sentença da letra B, ela vai ser uma sentença existencial. Então, existe um X. Por quê? Por que existencial? A palavra alguns, ela já dá uma noção de não totalidade, ou seja, existem alguns, certo? Não são todos, né? Então, existe um X, tal que esses X são números inteiros, que é X, e esses X são números naturais. Então, nós temos aqui, na letra B, essa conjunção, correto? Bom, vamos agora passar para a letra C e a letra D, que são bem parecidas. No caso da letra C, ele está dizendo que todas as ruas em Cozumel, no México, são de mão única. Então, letra C, o domínio, a gente poderia dizer que é Cozumel, certo? Cozumel, no México, para ficar mais especificado ainda. Eu posso dizer também que o predicado P, né,
são que X é uma rua, certo? X é uma rua. E o predicado Q diz que X é mão única, certo? Logo, a minha sentença vai ser para todo X, né? No caso aqui, o meu domínio é Cozumel, no México. Se X é uma rua em Cozumel, no México, então X é uma rua de mão única. Então, super simples esse exercício aí, não tem muito o que a gente discutir. A letra D, né, a gente pode seguir o mesmo raciocínio. Então, eu tenho aqui uma sentença quantificada existencialmente, algumas calçadas em Londres, o domínio é Londres, né? E a outra propriedade é não tem rampas de acesso modernas. Então, nós poderíamos construir uma sentença quantificada existencialmente, e eu deixo para você fazer, porque é só se basear no exercício da letra B, correto? Vamos agora partir para outra questão. Essa é uma questão já bem mais complexa. Então, nós temos o seguinte, sejam dados os predicados a seguir no domínio de todos os carros. Então, o domínio da minha questão aqui são todos os carros que existem. Eu tenho um predicado F, vou trocar aqui a cor da canetinha, um montinho. Opa, pronto. Tem o predicado fx, diz que x é rápido. O predicado sx diz que x é esportivo. O predicado x, que x é caro. E esse outro predicado aqui, que é um predicado que estabelece uma relação, diz que x é mais seguro que y. Certo? Então, tudo isso daqui dentro do domínio de todos os carros. Escreva as sentenças seguintes usando lógica de predicados. Todos os carros esportivos são rápidos. Eu vou fazer aqui mesmo, né? Eu acho que tem espaço aqui para a gente poder fazer. Então, né? Todos os carros esportivos são rápidos. Se é todos, é uma quantificação universal. Então, para todo x, dentro do domínio dos carros, certo? Se x é um carro esportivo, então qual é o predicado para carro esportivo? Sx. Então, x é rápido. Então, qual é o predicado para rápido? Fx. Então, aqui eu tenho o item 1. No item 2, existem carros rápidos que não são esportivos. Então, existem quantificador existencial, certo? Em geral, quantificador existencial, nós temos uma conjunção, assim como em geral, quando eu tenho uma sentença quantificada universalmente, eu tenho uma condicional. Então, nós vamos ter aqui, existem carros rápidos, né? Carros rápidos é fx, então existe x, tá ok, x é rápido, e x não são esportivos, ou seja, eu vou negar o predicado S, então não S, x, beleza? Item 2. No item 3, eu vou colocar aqui em cima, certo? O item 3, todo carro esportivo é caro, certo? Então, quantificação universal para todo x, certo? Se x é um carro esportivo é SX, então ele é caro. Então, condicional é x. Beleza? Pronto. Então, aí nós temos o nosso... Opa, eu preciso sair aqui um pouquinho, acabei me empolgando. Pronto, temos aqui as nossas sentenças, né, devidamente traduzidas da linguagem natural para a lógica de predicados. Ok? Todo mundo conseguiu anotar aí? Beleza? Vamos lá, vou voltar. Então, dando continuidade. Na letra B, ele pede para que nós peguemos essa sentença da lógica de predicados e, né, escrevamos ela, tá bom? Escreva a seguinte sentença da lógica de predicados usando um português cotidiano. Não traduza somente palavra por palavra. A sua sentença deve fazer sentido. Então, a sentença abaixo, né, essa sentença aqui, nós vamos traduzir ela para a linguagem natural, para o português, ok? Bem, essa letra B é uma questão que não tem uma resposta única. Cada pessoa pode construir a sua resposta desde que ela faça sentido. Então, a minha, né, eu fiz da seguinte maneira. Para todo carro, se esse carro é esportivo, então existe algum que é caro e é mais seguro. Ficou mais ou menos entendido aqui a
a nossa sentença, né? Então aqui eu tenho uma condicional que diz que para todo x dentro do universo dos carros esportivos, então dos carros, né? Se esse carro é esportivo, então existe um y, tá ok. Esse y ele é caro e esse y ele é mais seguro, né? Do que o carro X. Ou seja, existem dentro do universo dos carros esportivos existem carros que são mais seguros e mais caros, certo? Aliás, são caros e são mais seguros, ok? Bom, a letra C, ela pede para que a gente negue formalmente a parte B. Então, essa parte de negação formal, ela é uma sequência que nós vamos construir agora. Então, ele diz o seguinte, ó, simplifique a sua negação de forma que não restem quantificadores dentro do escopo de uma negação. Beleza? Então, para isso, nós vamos precisar aqui de um pouco de espaço para poder fazer, certo? Então, letra C, opa, tenho aqui minha primeira linha, é justamente a minha sentença aqui. Para todo x, se Sx, então existe y, tal que y satisfaz o predicado e x, aliás, y e x, né, satisfaz o predicado A. Ok? Então, negando essa sentença, eu vou ter aqui uma negação fora dos parênteses, né? Vou colocar aqui entre colchetes, na verdade, que aí fica mais claro para a gente poder navegar na fórmula, que é uma fórmula relativamente grande, certo? Opa, é y, conjunção A, y, x, certo? Pronto. Quando a gente nega formalmente uma sentença, o que é que nós vamos fazer? Nós vimos, opa, deixa eu dar uma sumida aqui, que aí fica mais fácil para vocês. Então, quando a gente vai negar uma sentença, esse conectivo da negação, ele de certa maneira vai entrar, né, na minha forma, correto? Então, a partir do momento que ele entra aqui, ele vai provocando mudanças. Então, esse quantificador universal ele vai se tornar um quantificador existencial. A negação agora vai para cá, né? Sx condicional, existe y, né? X, ok. E aí, continuando aqui, certo? Por enquanto aqui eu estou apenas fazendo as modificações, né? E agora a gente vai aplicar, né, alguma regra. A gente sabe que não dá para a gente negar diretamente uma condicional, mas a gente sabe que essa condicional aqui eu posso substituir pela equivalente dela, que é a negação do antecedente de junção ou consequente. Então, o meu consequente é essa sentença. Então, simplesmente a gente vai de junção é y, né? Aliás, existe y, desculpa. Tá ok. O y satisfaz e x e yx satisfazem o predicado A. Ok? Então, aqui eu tenho a regra da implicação, certo? Bom, continuando aqui, é x. Agora sim eu posso aplicar De Morgan, né? E nós vamos ter negação da negação de Sx, a disjunção vira uma conjunção, e agora eu vou negar toda essa sentença aqui. Então, eu vou negar essa sentença aqui. É bom que eu coloque ela entre parênteses, né? Para ficar mais organizado. Opa. Certo? Esses colchetes já foi para o espaço, né? Então vamos só descer um pouco mais aqui. A gente dá continuidade. Então 6, existe x.
negação da negação vai ser simplesmente SX, conjunção, e agora nós vamos proceder com o quê? Proceder com De Morgan, né? Então, essa negação entra aqui, né? Então, a negação do vai ser para todo, que agora o existencial vira um para todo y, e, aliás, não é o De Morgan, desculpa. Ele vai simplesmente modificar o quantificador. E agora eu tenho a negação de EY conjunção a YX. Ok? Certo? Então, continuemos aqui. EX, SX, conjunção para todo Y. Agora sim, ó, vamos aplicar De Morgan aqui e vai ficar a negação de EY, disjunção, negação de AYX, certo? Não precisa desse parênteses aqui, deixa eu apagar, certo? Então, dessa forma, eu posso pegar essa sentença aqui e substituir pela implicação, né? Aliás, aplicar a regra da implicação, desculpa. Então, x, SX, conjunção para todo y, né? Vou aqui colocar entre colchetes, que vai ficar mais bonitinho. Se y satisfaz zero, então não há x, y. Pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Essa sentença, é a minha sentença final, né? De acordo com o que ele pediu, não deixamos nenhuma negação negando algum quantificador, né? Nenhum quantificador negado, e aí nós temos essa sequência, certo? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, nós começamos aqui com a linha 1, depois nós fizemos a negação, e assim sucessivamente você pode observar o movimento que aconteceu aqui da negação, certo? E as transformações que foram acontecendo, tá bom? Entendido? Deixa eu voltar lá para a questão, certo? A letra D eu deixo para você fazer aí como exercício, né? Então, na letra D é simplesmente dar a tradução da nossa sentença negada usando o português cotidiano. Então, você vai pegar essa sentença aqui e vai traduzir ela para o português cotidiano. Ok? Entendido? Bom, então agora vamos para a nossa última lista de exercícios. Bom, pessoal, esse vídeo já está imenso, né? Um vídeo com resolução de exercícios realmente ele tende a ser grande, né? Porque é muito passo, muito detalhezinho. E agora a gente vai para a nossa última lista, que é a lista 1.4, e eu selecionei apenas uma questão para discutir com vocês, tá bom? Nessa questão ele diz o seguinte: sejam N1 e N2 números inteiros pares. Então já estou estabelecendo quem é N1 e N2. Use a definição 1.5, usa a definição 1.5 para escrever N1 e N2 em termos de números inteiros K1 e K2 respectivamente. Ora, a definição 1.5, se você pegar lá o seu livro, o seu materialzinho, né? Ela diz o seguinte, espera aí que eu estou procurando ela, um momentinho, definição 1.5, está aqui, definição 1.5. O número inteiro n é par se n é igual a 2k para algum inteiro k qualquer. Então, na definição 1.5, ele vai dizer que n é par se n é igual a 2k. Ou seja, eu estou construindo aqui o seguinte. Eu digo que P diz que N é par, né? E Q diz que N é igual a 2K. Então, isso daqui é uma condicional, P condicional Q. Se N é par, né? Então N é igual a 2K, correto? Nos é pedido para escrever N1 e N2 em termos de números inteiros K1 e K2 respectivamente, utilizando a definição 1.5. Ora,
Aqui eu vou simplesmente dizer que N1 é igual a 2 vezes K1 e N2 é igual a 2 vezes K2, certo? Então, isso daqui foi a letra A que está me pedindo para escrever N1 e N2 em termos de K1 e K2, utilizando a definição 1.5, certo? Então, N1 e N2 são pares, né? Se 2 vezes K1, N é igual a 2 vezes K1 e N2 é igual a 2 vezes K2. Na letra B, ele pede para nós escrevermos o produto de N1 vezes N2 em termos de K1 e K2. Gente, aqui é muito simples, coisa muito simples mesmo. Ele pede para fazermos N1 vezes N2, certo? Ora, N1 é igual a isso aqui e N2 é igual a isso aqui. Nesse caso, nós vamos ter o quê? 2 vezes K1 vezes 2 vezes K2, certo? Então, é simplesmente essa nossa igualdadezinha aqui, certo? Vejam que aqui é o N1 e aqui é o N2, beleza? Certo? Multiplicando isso daqui, né? Isso dá daqui a nossa multiplicação e tal, vamos deixar assim mesmo. Bom, ele pede para a gente simplificar, então seria, né, 2 vezes... vamos ver aqui a simplificação, como é que fica. Bom, então, como a gente estava vendo aqui, 4K1 vezes K2, pronto, temos aqui a nossa igualdade já finalizada. E a letra C, mais simples ainda, é escrever a soma de N1 mais N2, N1 mais N2, vai ser igual, né, a 2 vezes K1 mais 2 vezes K2, certo? Então aqui nós temos essa igualdade que já fica bem clara aqui para nós, né? Simplificando um pouquinho mais, simplificando, a gente coloca o 2 em evidência, né? 2K1 mais K2, ok? Pronto, então assim a gente encerra por aqui essa lista de exercícios e assim, quando houver necessidade, eu gravarei outros vídeos como esse, resolvendo questões. Lembrando que esses vídeos poderão ser um pouco longos, como foi esse, né? Que as listas geralmente são longas, né? São muitos exercícios e são cheios de detalhes, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo, ou numa pré-aula, ou numa aula síncrona, ou num próximo vídeo de exercício. Um grande abraço!